Em Clevelândia, não, aconteceu muitas coisas na nossa vida, foi muito hoje, chega a ser cômico, mas na época, meu Deus. Morava em Clevelândia e nessa época o meu marido já tinha ido trabalhar em São Paulo, porque no começo a gente imaginou assim, eu tinha muito medo de ir embora para São Paulo. E aí, a gente morava em Clevelândia, eu dava aula em Clevelândia e fazia minha faculdade de matemática em Palmas, que não é muito longe dali, dá uns 45 quilômetros. De Cleveland de Palma? É. Daí o que que aconteceu? Meu marido trabalhando lá em São Paulo, ele vinha nos fins de semana, né? E eu me virava com as crianças pequenas, levava na aula, deixava tudo, e o Léo, então, era muito pequeno. O Léo tinha 1 ano e pouco, 2 talvez. Não cresci até hoje, né? É, não cresceu mesmo. Aí, eu dando aula, eu sempre dependia de alguém para cuidar dele, para eu poder dar aula, né? Enfim. Peguei uma menina, ela tinha talvez uns 23, 24 anos, e ela pegava o Leonardo e ia para o parquinho de manhã. E eu dando aula. Aí, um dia, ela deixou a torneira do tanque aberta, muito aberta, não era pouquinho. E esqueceu que tinha deixado a torneira aberta para encher o tanque, pegou o Léo e foi para o parquinho. E eu tinha prova em Palmas, prova de Foi bem? matemática. Eu nem fui para a prova. Daí, quando eu cheguei em casa, tinha alagado o apartamento inteiro, inteiro. E embaixo era um cartório. Eles tiveram que tirar os armários, arrastar tudo, a água infiltrava. Era muita água que tinha descido do tanque e foi indo pelo apartamento. Muita água. Aí eu ligo lá para Palmas, porque o curioso era que a maioria dos meus professores, que eram meus professores em Palmas, eles moravam em Cleveland e davam aula comigo. Nossa. Aham. Eles eram professores em Palmas na faculdade e davam aula comigo no estadual. Aí, eu não pude fazer a prova. Imagina, estava literalmente alagado o apartamento, literalmente. E daí liguei para lá e disse: "Olha, eu não vou poder fazer a prova hoje, porque meu apartamento está assim, assim, minha empregada deixou ligada a torneira", expliquei, tá, beleza. Aí, como estava muito encharcado o apartamento, chegou um momento que a gente cansou muito de torcer pano, eu, ela, né, e mais a vizinha que veio para ajudar e tal. Aí eu falei assim para ela: deixa essa parte da cozinha e da lavanderia para amanhã, porque eu não aguento mais". Então tá. Ela deixou a luz Boa do empregada ali, do então. da de uma despensa que eu tinha, né, um quartinho que eu guardava a caixa o sapato nas caixinhas, aspirador de pó na caixa, né, tudo bonitinho naquela época, né. Aí ela deixou a luz acesa e foi embora. Eu fiquei em casa com as crianças, à noite fui dar aula e tal, e ela voltou para ficar com as crianças à noite. Nossa, ficava muito com a gente, né? Porque ela ficava muito, eu dava aula de manhã, de tarde ia para a faculdade e à noite eu Eu não dava aula tenho de ideia novo. quem que é ela. Era uma pequenininha, imagina, eu era muito criança. Aí beleza, no dia seguinte, estou eu dando aula, na sala de aula, dando aula, chega a coordenadora: "Elieva, vai para casa". "Mas o que que aconteceu?". "Vai para casa, pegou fogo na tua casa". E eu dizia: "E as crianças?". "Reze", ela dizia: Nossa, "Reze". ótima coordenadora. Quando ela me falou isso, eu estava na escola de carro. Eu saí correndo, gente, a pé pela cidade, a pé. Jeito mais Parecia que rápido. eu ia chegar mais rápido se eu fosse a pé do que dar volta no carro. E aí ela, com o carro dela, chegava e dizia: "Entra". E eu parecia que eu não ia chegar rápido, que eu tinha que ir correndo a pé. Quando eu cheguei em casa, olha, gente, sem mentira, Cleveland inteiro estava lá. Era uma multidão de gente embaixo do apartamento. Frio, frio. 15 pessoas ali, Cleveland É, inteiro. sim, era uma, né, não, mas tinha, mas era muita gente que tinha. E daí eu tentava encontrar os 2, cadê meus filhos? E eu não enxergava. Daí na hora que eu vi,
Eles estavam no colo de estranhos, enrolado em cobertor. Daí eu desmaiei. Foi a primeira e única vez que eu desmaiei. Desmaiei. Quando eu vi eles, eu desmaiei. Daí eu entrei dentro do apartamento. Quando eu sentei no sofá, tudo chamiscado, tudo queimou cozinha, daí encheu de fumaça por todo o apartamento. Eu sentei no sofá, comecei a chorar, daí começou a chegar meus alunos, eles vieram correndo atrás de mim. Quando eu saí correndo, eu acho que eram alunos de 6º ou 7º ano, todos eles correram atrás de mim, eu nem percebi. Aí eles entraram na minha casa e sentaram do meu lado, assim, e me faziam um carinho e choravam junto comigo, queridos. Uhum. Aí eu liguei para Palmas, que era semana de prova, para dizer que eu também não ia fazer prova naquele dia, porque tinha pego fogo na minha casa. Acreditem se quiser, mas é pura verdade. Uhum. O único caso do mundo que a casa alaga e no dia seguinte pega fogo. Bem pra ser ao contrário. E olha só, gente, eles já estavam sabendo, eles já tinham recadado geladeira, fogão, cozinha, já tinham recadado um monte de coisa para me dar. Na hora que eu liguei, ela falou: não, a gente já fez isso, fulano deu isso, babá, vai arrumar para te mandar. Daí, eu no desespero, né, não fui para a faculdade nem nada, liga para o meu marido, e aí a gente percebeu que não dava para continuar morando em Cleveland, porque estava acontecendo muita coisa, porque não achava ninguém para ficar com eles, e eu precisava trabalhar e tal. E aí, então, resolvemos que iríamos embora para São Paulo. Falei: seja lá o que Deus quiser, vamos embora. E aí eu não aceitei as coisas que Palmas tinham arrecadado para mim, porque o meu apartamento tinha seguro. Então o seguro ia cobrir tudo o que estragou e cobriu. Desde liquidificador, tudo, eu comprei com o seguro que eu tinha do apartamento. Aí, então, eu falei, né, para os professores e colegas de Palmas que eu tinha o seguro, que eles iam ressarcir e tal, e que era para eles procurar alguém que precisasse, né, mais do que eu naquele momento. E lá, quando eu resolvi que eu ia embora para São Paulo, eu reformei o apartamento, deixei pintadinho tudo, e foi ali que eu percebi que eu era uma corretora de primeiríssima qualidade. A primeira pessoa que eu mostrei o apartamento comprou. Sério? Uhum. A primeira pessoa, ela entrou, mostrei o apartamento. Mas você não contou que tinha alagado pegando fogo, né? Mas ela era de Clevelândia, todo mundo sabia. Porque isso aí era uma péssima propaganda, né? Aí ela comprou o apartamento.